Capítulo 10. A morte do profeta. Quando Maomé fez a hijra em 622, a pequena comunidade islâmica deu seu primeiro passo em direção ao poder político. 10 anos mais tarde, ela dominaria quase toda a Arábia e lançaria as fundações de uma nova comunidade política árabe que daria aos muçulmanos condições de governar um império gigantesco por mais de 1000 anos. Esse sucesso político envolvera contínuo sacrifício e esforço, e os tumultuados anos em Medina mostraram quão difícil pode ser a tentativa de reconstrução da sociedade segundo o plano de Deus. Maomé experimentou a extenuante tarefa de traduzir a inefável palavra de Deus em linguagem humana, que por vezes parecia trincar-se e se estilhaçar sob o impacto divino. O esforço para encarnar a palavra de Deus em uma sociedade humana também levou os muçulmanos aos limites de sua resistência e percepção, de modo que, por vezes, estiveram à beira do desespero e a ponto de abandonar definitivamente a Maomé. Mas o sucesso provou ser o melhor argumento em defesa de suas diretrizes extraordinárias e controversas. Quando Maomé tomou a decisão de lutar em Badr, de expulsar e massacrar as tribos judaicas ou de fazer o Tratado de Hudaybiyah, não o fez inspirado diretamente por Deus, mas teve de buscar auxílio e conselho e fazer uso de sua própria astúcia. O Corão não espera que os muçulmanos abandonem o bom senso ou que se sentem e esperem que Deus os salve com milagres. O Islã é uma fé prática e realista que vê a inteligência humana e a inspiração divina trabalhando harmoniosamente lado a lado. Por volta de 632, tudo indicava que enfim a vontade de Deus estava prestes a ser cumprida na Arábia. Diferentemente de tantos profetas anteriores, Maomé não apenas trouxera uma nova visão pessoal a homens e mulheres como indivíduos, mas também tomara para si a tarefa de redimir a história humana e criar uma sociedade justa, que permitiria a homens e mulheres a realização máxima de seus potenciais. O sucesso político da Umma tornara-se quase um sacramento para os muçulmanos. Era um sinal externo da presença invisível de Deus em seu meio. A atividade política continuaria a ser uma responsabilidade sagrada, e o sucesso futuro do Império Muçulmano era um sinal de que a humanidade como um todo poderia ser redimida. Em vez de vagar como extraterrestre pelas montanhas da Galileia a pregar e a curar, como o Jesus dos Evangelhos, Maomé teve de se engajar numa árdua luta política para reformar a sociedade, e seus seguidores deviam se comprometer a continuar essa luta. Em vez de concentrar esforços na reconstrução pessoal de suas vidas dentro do contexto da Pax Romana, como os primeiros cristãos, Maomé e seus companheiros tomaram para si a tarefa de redimir sua sociedade, sem o que não poderia haver nenhum avanço moral ou espiritual. O Corão deixa claro que o destino eterno dos indivíduos tem suma importância e precedência em relação às obrigações sociais dos muçulmanos. A história e a atividade política nunca são fins em si mesmos, mas são eclipsadas e avaliadas por uma ordem divina transcendente. O destino individual é mais importante que a reforma social, conforme deixam claro os constantes símbolos corânicos do juízo final, do céu e do inferno. Com isso, o Corão responde ao novo espírito de individualismo que começava a se fazer sentir na Arábia, e sua legislação social reflete essa preocupação. Apesar do declínio do sistema tribal, os antigos ideais comunitários ainda eram normativos, e Maomé não podia ignorar esse fato e produzir um individualismo totalmente acabado, que satisfizesse as exigências dos ocidentais liberais. Mas o que fez já foi um começo. Ainda assim, não se poderia alcançar a salvação individual se, na Arábia, não se interrompesse o ciclo sem fim de derramamento de sangue e exploração. Uma sociedade corrupta e decadente produz inevitavelmente a imoralidade, o mal-estar e o desespero em todos, exceto nos verdadeiramente heróicos. De modo que as condições sociais da Arábia do século VII exigiam tanto um plano social como um plano individual de salvação. Em Medina, Maomé foi capaz de criar uma comunidade forte e independente do caos à sua volta. Outros grupos tribais começavam a se juntar a ela, embora nem todos estivessem comprometidos com seu ideal religioso. Para poder sobreviver, a Umma tinha de ser forte e poderosa, mas o principal objetivo de Maomé não era o poder político, e sim a criação de uma sociedade boa.
O sucesso de Maomé parecia justificar os ditames corânicos de que as sociedades que recusassem essa ordem estavam fadadas a desaparecer. Mas a batalha ainda não acabara. Quando os muçulmanos retornaram de Tabuk, alguns deles haviam posto as espadas de lado, mas acredita-se que Maomé lhes tenha dito que a batalha ainda não havia chegado ao fim e que deviam estar preparados para uma nova tentativa. O desafio de concretizar a palavra de Deus na história humana jamais teria fim. Sempre haveria novos perigos e problemas por resolver. Algumas vezes os muçulmanos teriam de lutar, outras poderiam viver em paz. Mas haviam embarcado num projeto de redenção tanto da história como dos indivíduos, para fazer daquilo que deve acontecer uma realidade no mundo. Até hoje, os muçulmanos levam essa vocação muito a sério. A submissão de má vontade por parte de Taif mostrou que muitos árabes ainda relutavam em aceitar a nova ordem. A lealdade dos aliados beduínos de Maomé era apenas superficial. Porém ele contava com um núcleo de muçulmanos dedicados que talvez nem sempre entenderam inteiramente o que ele tentava fazer, mas que mais tarde demonstrariam ter compreendido a essência de sua mensagem. Abu Bakr, Umar e Uthman ibn Affan haviam se tornado membros da família do profeta pelo casamento, e isso reafirmava suas afinidades espirituais. Eles compreendiam que a religião era prioritária. Primeiro os árabes teriam de se reformar e praticar os pilares do Islã, que os ensinariam a colocar Deus no centro de suas vidas, e a zelar pelos membros vulneráveis da sociedade. O quarto discípulo mais próximo de Maomé era seu guarda Ali, mais jovem que os outros 13 e por vezes impaciente com eles. Mas, por volta de 632, era o único parente próximo de Maomé que restara. Kulthum morrera durante a expedição a Tabuk e isso significava que Fátima, esposa de Ali, era a única das crianças de Khadija ainda viva. Maomé era devotado aos dois filhos de Ali, Hasan e Husayn, e costumava deixá-los subir às suas costas e montá-lo como a um cavalo. Mas Maomé também tivera um filho de sua concubina Mariam, a egípcia. Ele gostava de levar o jovem Ibrahim a passear pelos arredores de Medina. Aisha, contudo, não se impressionava. "Você não acha que ele se parece comigo?" perguntava ele. "Não vejo semelhança nenhuma", respondia Aisha. "Veja como ele é gordinho e veja que belo físico", entusiasmava-se o profeta. "Qualquer um criado com a leite de camela pode ficar gordinho e bonito", respondia Aisha com aspereza, provavelmente incomodada pelo fato de diariamente ser entregue leite especial à mãe de criação de Ibrahim. Apesar do cuidado, o bebê adoeceu em 632 e estava claro que não iria se recuperar. Maomé estava com ele quando morreu e, chorando copiosamente, tomou-o nos braços pela última vez. Confortava-se com a ideia de que não demoraria até estarem juntos novamente. Durante o 10º ano após a hijra, Maomé tornava-se cada vez mais consciente de que sua morte se aproximava. Sempre que passava o Ramadã em Medina, gostava de fazer retiro e, naquele ano, pediu a seus companheiros para fazer um retiro mais longo que o normal, confidenciando a Fátima que achava que sua hora havia chegado. Assim, no Dhul-Hijjah, o mês tradicional do Hajj, Maomé anunciou que conduziria ele mesmo a peregrinação naquele ano. Seria a primeira vez que esses antigos ritos em torno da Kaaba e dos santuários em volta do Monte Arafat seriam executados pelos adoradores do Deus único, e Maomé estava determinado a fazer a nova religião deitar raízes nas tradições sagradas dos árabes. No final de fevereiro de 632, ele se pôs a caminho com todas as esposas e uma enorme massa de peregrinos, chegando aos arredores de Meca no 5 do Dhul-Hijjah, 3 de março. Começou a pronunciar o antigo brado dos peregrinos: "Cá estou a teu serviço, ó Deus." Depois, comandou os antigos rituais pagãos, tão caros aos árabes, dando-lhes novo significado ao mesmo tempo que garantia uma essencial e inventiva continuidade com o passado. Cada muçulmano deve tentar fazer o Hajj ao menos uma vez na vida, desde que tenha condições para isso. Para um espectador externo, esses ritos parecem estranhos, como parecem estranhos quaisquer rituais religiosos ou sociais estrangeiros mas eles ainda têm a capacidade de inspirar uma intensa experiência religiosa. Os muçulmanos não raro acham que o Hajj é o clímax de suas vidas espirituais, como indivíduos e como membros da Umma.
Os aspectos comunitários e individuais da espiritualidade islâmica estão perfeitamente enraizados nos ritos e nas práticas do Hajj. Hoje em dia, muitos entre os milhares de peregrinos que se reúnem todos os anos em Meca para fazer juntos a peregrinação não são árabes, mas são capazes de praticar os antigos ritos árabes. Ao convergirem a Kaaba vestindo a indumentária peregrina tradicional, que apaga as distinções de raça e cor, sentem como se houvessem sido libertados das limitações egoístas da vida diária e aceitos por uma comunidade que tem um único foco e orientação. As circunvoluções da Kaaba inspiraram recentemente o falecido filósofo iraniano Ali Shariati. Ao dar as voltas e chegar cada vez mais perto da Kaaba, você se sente como um fio d'água que se junta a um grande rio. Levado pela onda, perde-se o contato com o chão. De repente, está-se flutuando, levado pela correnteza. Ao se aproximar do centro, a pressão da multidão comprime com tamanha força que se recebe uma vida nova. Você agora é parte do povo. Você agora é um homem, vive eterno. A Kaaba é o sol do mundo cuja face o atrai à sua órbita. Você tem de se tornar parte desse sistema universal. Dando voltas em torno de Allah, você logo se esquece de si mesmo. Você se transforma numa partícula que gradualmente se dissolve e desaparece. É o apogeu do amor absoluto. 2 Judeus e cristãos também enfatizaram a espiritualidade da comunidade. A imagem expandida do corpo de Cristo, feita por São Paulo, também nos diz que a comunidade da igreja e a comunhão de seus membros é uma revelação do amor mais elevado. O Hajj oferece a cada muçulmano a experiência de integração pessoal no contexto da alma, com Deus ao centro. De certa maneira, o Hajj dá aos muçulmanos uma imagem da comunidade ideal, em termos de atitude e orientação. Na maioria das religiões, a paz e a harmonia são temas importantes da peregrinação e, uma vez havendo entrado no santuário, toda e qualquer forma de violência é proibida. Os peregrinos não devem matar sequer um inseto ou dizer uma palavra de impaciência. Daí a indignação no mundo muçulmano quando o Hajj 1987 foi violado por peregrinos iranianos que instigaram um tumulto em que 402 pessoas foram mortas e 649 feridas. O Corão fala constantemente do retorno a Deus que todas as criaturas devem inevitavelmente fazer, e o Hajj é uma expressão poderosa da jornada voluntária dos muçulmanos de volta ao Deus do qual vieram. O brado peregrino, que todos gritam em uníssono, recorda-lhes que, como indivíduos e como uma, dedicaram suas vidas exclusivamente a serviço de Deus, e que, durante os dias do Hajj, serão capazes de viver esse compromisso com mais intensidade que normalmente, dando as costas a todas as demais preocupações. Quando Maomé conduziu o grupo de emigrantes, ajudantes e beduínos a Kaaba em 632, eles devem ter sentido que aquela era uma jornada de retorno, em sentido profundo. A maioria das peregrinações a lugares sagrados é vista como algum tipo de aproximação de um indivíduo às raízes de seu ser, ou ao começo do mundo, e os emigrantes devem ter sentido um sabor especial de volta a casa. Mas Maomé lembrava a todos os árabes que eles estavam retornando às suas raízes devido ao fato de se acreditar que Abraão e Ismael, pais dos árabes, haviam construído o santuário. Também hoje em dia os muçulmanos experienciam uma sensação de retorno às raízes de sua identidade muçulmana. Eles naturalmente se lembram de Maomé, mas os ritos da peregrinação foram originariamente pensados para lembrar Abraão e Ismael, pais de todos os que verdadeiramente creem. Assim, ao correr 7 vezes entre Safa e Marwa, lembram-se de como Agar correu freneticamente para frente e para trás em busca de água para o pequeno Ismael, depois que Abraão os deixou no deserto. Mais tarde, vão ainda mais longe ao encontro de suas origens comuns ao chegarem aos declives do Monte Arafat, a 26 quilômetros de Meca, para relembrar a aliança original feita por Deus com Adão, o primeiro profeta e fundador da raça humana. Em Mina, jogam pedras nos 3 pilares sagrados, como lembrete da constante luta contra a tentação, exigida pela Jihad a serviço de Deus. Então, sacrificam um carneiro ou uma cabra em memória do sacrifício de um animal, feito por Abrão depois de ter oferecido seu próprio filho a Deus. Por todo o mundo, muçulmanos que não fizeram o Hajj naquele ano executam esse rito na hora prevista, de modo que toda uma demonstra sua disposição para sacrificar tudo, mesmo as coisas que lhes são mais caras,
pelo serviço de Deus. Hoje, a mesquita de Namira está situada próxima ao Monte Arafat, no ponto onde se acredita que Maomé proferiu o sermão de despedida aos peregrinos, em 632. Ele recordou-lhes que deviam negociar de forma justa uns com os outros, tratar as mulheres de forma tão gentil quanto possível e abandonar as vendetas por ofensas cometidas durante o período pagão. A uma era uma só. Saibam que todo muçulmano é irmão de outro muçulmano e que os muçulmanos são irmãos. Só é lícito aceitar de um irmão aquilo que ele lhe dá de bom grado. Portanto, não se enganem. Ó Deus, não lhes disse. 3. Este mandamento pode parecer mínimo comparado ao Sermão da Montanha ou ao hino de São Paulo sobre a caridade, mas Maomé era realista e sabia estar pedindo algo revolucionário. Em lugar de pertencerem a tribos distintas, os muçulmanos árabes eram agora uma única comunidade, assim como era o único Deus da Kaaba. Ao retornar a Medina após a peregrinação de despedida, Maomé começou a ter fortíssimas dores de cabeça. Aisha lembra que um dia estava deitada em seus aposentos, também com dor de cabeça. Aí, minha cabeça, gemia, quando Maomé entrou. Não, Aisha, disse, aí, minha cabeça. Mas nesse período ainda era capaz de provocá-la com ternura, o que ela acharia de morrer antes dele. Isso lhe daria a chance de tomá-la nos braços ao pé da cova e dar-lhe um lindo funeral. Aisha respondeu com sua aspereza costumeira. Logo após o funeral ele iria correndo se deitar com uma das outras esposas. Não, Aisha, disse Maomé ao sair dos aposentos, aí, minha cabeça. 4. A dor piorou e, ao que parece, Maomé também começou a ter desmaios, mas nunca ficou de cama permanentemente. Com frequência amarrava um pano em volta das têmporas doloridas e ia à mesquita conduzir as orações ou falar ao povo. Mas, certa manhã, parece ter rezado por tempo excessivamente longo em honra dos muçulmanos mortos em Uhud, acrescentando: Deus deu a um de seus servos a chance de escolher entre este mundo e aquele em que Deus habita, e o servo optou pelo segundo. Mas a única pessoa que pareceu compreender a referência à morte de Maomé foi Abu Bakr, que começou a chorar copiosamente. Calma, calma, Abu Bakr, disse com ternura Maomé. 5 Mas o profeta acabou desmaiando na cabana de Maimuna. Suas esposas estavam todas a seu lado, notando que dizia continuamente: onde estarei amanhã? Onde estarei amanhã? Percebendo que ele gostaria de saber quando poderia estar com Aisha, concordaram que deveria ser levado à cabana dela e ser assistido lá. Maomé estava deitado e quieto com a cabeça ao colo de Aisha, mas, ao que parece, as pessoas acharam que fosse apenas uma indisposição temporária, já que ele ainda ia às orações públicas na mesquita. Talvez não achasse a ideia de sua morte tão insuportável e atemorizante que não interpretou corretamente os sinais. Mesmo que Abu Bakr tivesse alertado Aisha de que Maomé não ficaria neste mundo por muito tempo, o que ele conseguira realizar na Arábia era único e sem precedentes, de modo que a vida na nova ordem sem ele parecia inconcebível. As pessoas se agarravam a qualquer fio de esperança, como quando Maomé cambaleou até a mesquita para garantir-lhes que Usama, o jovem filho de Zaid, tinha suficiente capacidade e experiência para conduzir uma expedição ao norte. Quando a doença se agravou, pediu a Abu Bakr que conduzisse as orações em seu lugar e até Aisha parecer ter resistido a essa decisão. No fim, Maomé teve de ser rude para que lhe obedecessem. Mais tarde, Aisha disse ter objetado não por achar que seu pai não fosse digno de tal honra, e sim por achar que as pessoas o odiariam por fazer o serviço de Maomé. Ainda assim, Maomé alimentava-lhes as esperanças, pois, de vez em quando, ia às orações mesmo que estivesse doente demais para recitar, e ficasse sentado e quieto ao lado de Abu Bakr. No dia 12 de Rabi, 8 de junho de 632, Abu Bakr reparou que, durante as orações, a atenção do povo estava oscilante que olhavam em direção à entrada da mesquita. Soube imediatamente que Maomé devia ter entrado porque nada mais distrairia a congregação dessa forma. Maomé aparentava estar muito melhor, de fato. Alguém disse jamais tê-lo visto tão radiante, e uma onda de alegria e alívio inundou a mesquita. Abu Bakr imediatamente se prontificou a dizer, mas Maomé, pousando a mão em seus ombros, empurrou-o de novo, delicadamente, para a frente da congregação e se sentou a seu lado até o final da oração.
Mais tarde, retornou aos aposentos de Aisha e deitou-se calmamente com a cabeça em seu colo. Sua aparência era tão saudável que Abu Bakr pediu licença para visitar uma esposa que recentemente tomara e que ainda morava no outro lado de Medina. Durante a tarde, Ali e Abbas fizeram-lhe uma visita e espalharam a boa nova de que o profeta parecia estar se recuperando. Quando Abd al-Rahman chegou, Maomé reparou que ele trazia um palito de dentes e deixou claro que tinha a intenção de usá-lo. Aisha amaciou e notou que ele usou com um vigor nunca visto. Mas não muito tempo depois Aisha observou que ele se deitava mais pesadamente em seu colo e que parecia estar perdendo os sentidos. Ainda assim, ela não se deu conta do que estava acontecendo. Como disse mais tarde, foi devido à minha ignorância e juventude que o profeta morreu em meus braços. Ela ouviu sussurrar as palavras não, o mais exaltado companheiro no paraíso. E então percebeu que ele se fora. Carinhosamente aconchegou sua cabeça ao travesseiro e começou a bater no peito, a esbofetear-se no rosto e a gritar alto, seguindo com o sagrado costume árabe. Ao ouvir o lamento das mulheres pelo morto, o povo acorreu lívido para a mesquita. A notícia se espalhou com rapidez pelo oásis, e Abu Bakr correu para a cidade. Fitou Maomé, beijou-o no rosto e se despediu. A seguir, dirigiu-se à mesquita e lá estava Umar falando à multidão. Umar se recusava terminantemente a acreditar que Maomé estivesse morto. Sua alma havia deixado o corpo apenas temporariamente, argumentava, e com certeza retornaria a seu povo. Ele seria o último de todos a morrer. Devia haver uma nota de histeria na arenga compulsiva de Umar, pois Abu Bakr sussurrou-lhe: "Calma, Umar." Mas Umar não conseguia parar de falar. Abu Bakr pôde apenas dar um passo à frente, com calma, e, ao que parece, a expressão de seu rosto e sua compostura devem ter impressionado as pessoas, pois elas gradualmente pararam de ouvir o falatório de Umar e se amontoaram à sua volta. Abu Bakr recordou-lhes que Maomé dedicara toda a vida à pregação da unidade de Deus. O Corão os avisava incessantemente de que não deviam dar a uma mera criatura honras devidas somente a Deus. Maomé sempre os alertara contra honrá-lo do mesmo modo como os cristãos a Jesus. Ele não passava de um mortal como outro qualquer. Recusar-se a acreditar na morte de Maomé era, portanto, recusar a verdade fundamental a seu respeito. Mas, enquanto os muçulmanos continuassem fiéis à crença de que apenas Deus é digno de adoração, Maomé viveria. Ó homens, se adorarem Maomé, ele estará morto. Finalizou eloquentemente. Se adorarem a Deus, Deus estará vivo e será imortal. 7. Finalmente, citou os versículos revelados a Maomé após a Batalha de Uhud, quando muitos muçulmanos ficaram abalados pelos rumores de que o profeta havia sido morto. Maomé não é senão um mensageiro. Outros mensageiros vieram antes dele. Acaso, se ele morrer ou for morto, voltareis para trás? Quem assim proceder em nada prejudicará a Deus, mas Deus recompensará os agradecidos. 8. Esses versículos causaram tamanho impacto nas pessoas como se nunca antes os tivessem escutado. Umar estava completamente abatido. Por Deus, ao ouvir Abu Bakr recitar aquelas palavras, fiquei tão aturdido que minhas pernas não me sustiveram e fui ao chão, sabendo que de fato o apóstolo estava morto. 9. O choque da morte de Maomé foi uma das mais sérias crises que a comunidade muçulmana teve de enfrentar. Até então, Maomé guiara cada um de seus passos. Como então poderiam continuar sem ele? Deveria mesmo continuar? Algumas tribos beduínas, cujo compromisso era exclusivamente político, romperam com Umar, considerando que a morte de Maomé anulava seu pacto. Havia o risco verdadeiro de a Arábia cair novamente em sua antiga divisão tribal. Alguns muçulmanos mais comprometidos também ficaram imaginando se a morte de Maomé pusera mesmo fim à sua empreitada. 10. E os que desejavam apontar um sucessor dividiram-se imediatamente em grupos rivais. Esses grupos provavelmente refletiam a divisão na comunidade que preocupou Maomé durante seus últimos anos. A maioria dos emigrantes apoiava a reivindicação de Abu Bakr, que havia sido amigo íntimo de Maomé desde o começo de sua missão. Umar era da mesma opinião. Mas os ajudantes naturalmente apoiavam Sa'd ibn Ubadah, um dos seus, para ser o primeiro califa ou representante de Maomé, e os parentes mais próximos do profeta acreditavam que ele teria desejado que Ali o sucedesse.
Abu Bakr acabou vencendo, em grande parte devido ao seu tranquilo controle da crise e ter impressionado toda a umma. Após ter sido escolhido, Abu Bakr dirigiu-se à comunidade, estabelecendo os princípios que doravante seriam aplicados a todos os governantes muçulmanos. A mim foi dada autoridade sobre vocês, mas não sou melhor que vocês. Se eu desempenhar bem meu papel, ajudem-me. Se eu fizer mal, corrijam-me. A verdade depende da lealdade e a falsidade da traição. Os fracos dentre vocês serão fortes a meus olhos até que eu garanta seus direitos com a ajuda de Deus. Os fortes dentre vocês serão fracos a meus olhos até que eu lhes tire à força seu direito. Se um povo se recusar a lutar ao modo de Deus, Deus fará cair sobre ele a desgraça. A maldade nunca se espalha num povo sem que Deus faça cair sobre ele a calamidade. Obedeçam-me enquanto eu obedecer a Deus e a seu apóstolo. Se eu lhes desobedecer, vocês não me devem nenhuma obediência. Levantem-se para a oração. Deus tenha piedade de vocês. 11 No começo, Ali manteve distância de Abu Bakr, mas, mais tarde, submeteu-se a seu comando. Abu Bakr morreu após governar por apenas 2 anos, sendo sucedido por Umar e depois por Uthman. Finalmente, em 656, Ali se tornou o 4º califa. Eles ficaram conhecidos como os Rashidun, os califas corretamente guiados, por terem governado segundo os princípios de Maomé. Ali, em particular, enfatizara que um governante muçulmano não deve ser tirânico. Ele está, abaixo de Deus, no mesmo nível de seus súditos e deve tratar de aliviar o fardo dos pobres e desamparados. Esta é a única maneira de um regime sobreviver. Então, se seus súditos reclamam do peso de seus fardos, de suas dificuldades, do corte da água para irrigação, da falta de chuvas ou da transformação da terra pela ação de enchentes ou secas, alivie eles o fardo na medida necessária. E não deixe nada com que lhes tenha aliviado o fardo pesar contra você, pois isso é uma reserva que eles lhe darão em retorno ao trazer a prosperidade para sua terra e ao estabelecer o seu governo. Em verdade, a destruição da terra resulta apenas da pobreza de seus habitantes, e seus habitantes empobrecem apenas quando seus governantes se preocupam em acumular riquezas, quando duvidam da durabilidade de seus próprios governos e quando não tiram proveito de exemplos que servem de advertência. 12 Um governante não deve se isolar totalmente de seu povo. Deve compartilhar seus fardos, estar pronto para ouvir suas queixas e aceitar seus conselhos. Nem todos os governantes muçulmanos estiveram à altura desses elevados padrões. Na verdade, o fato de os muçulmanos olharem para o período dos Rashidun como uma era dourada nos mostra que os futuros califas não aderiram com o mesmo entusiasmo aos princípios do igualitarismo e da justiça. Mas houve casos em que um muçulmano seria capaz de construir um império a dar mostra de que vivia e governava segundo esses princípios. Como vimos, durante o período das cruzadas, tanto Nur ad-Din como Saladino fizeram o possível para dar aos pobres, reformar a cobrança de impostos segundo os preceitos islâmicos e se tornarem acessíveis ao povo. Nos dias de hoje, vimos muçulmanos deporem líderes como o Shah do Irã e o presidente Sadat do Egito porque seus governos não eram islâmicos. 13 Os ideais que inspiraram Maomé e os Rashidun continuam a ser uma poderosa força na sociedade muçulmana, e o governante que os ignora o faz por sua conta e risco. O cristianismo nutriu a paixão pela discussão teológica e as maiores divisões da cristandade foram causadas por disputas doutrinárias. Como o judaísmo, o Islã não possui um conceito comum de heresia teológica. Suas disputas mais formativas e suas divisões mais cruciais foram causadas por diferenças políticas. A unidade da Umma, tão cara a Maomé, foi rompida quando da divisão entre o principal grupo de muçulmanos, conhecidos como sunitas, e o grupo dos Shia e Ali, o partido de Ali, que acreditava que a Ummah devia ser governada apenas pelos seus descendentes. Como uma facção minoritária, os xiitas desenvolveram uma devoção de protesto exemplificada pelo neto de Maomé, Husayn, que se recusou a aceitar o califado Umayyadi, com seu pequeno grupo de companheiros. Foi cruelmente assassinado pelo califa Yazid na Batalha de Kerbala. As disputas intensas entre os vários grupos xiitas e sunitas acerca da liderança da comunidade muçulmana e do tipo de sociedade que ela deveria ser foram tão formativas e importantes quanto os grandes debates cristológicos no cristianismo.
Esse fato por si só nos mostra que a realidade política da Umma é considerada um valor sagrado do Islã. Não há diferenças doutrinárias entre xiitas e sunitas, embora cada grupo tenha desenvolvido um tipo particular de devoção. Vimos que o Corão vê tais divisões teológicas como não edificantes e fúteis. Mas a política é importante para o Islã não apenas porque os governantes muçulmanos a utilizaram para ampliar seu poder político, mas porque a empresa islâmica tem sido uma tentativa dinâmica de redimir a história da desintegração e do caos que resultam de uma sociedade não governada por leis justas e equitativas. Os esforços políticos não são extrínsecos à vida espiritual pessoal dos muçulmanos, e é uma de importância sacramental. Pode-se considerar que ocupa o mesmo lugar que uma opção teológica particular, católica, protestante, metodista, batista, na vida espiritual de cada cristão. Após a morte de Maomé, o sucesso contínuo da empresa muçulmana justificou seu esforço político e pareceu demonstrar que, se uma sociedade se reorganiza segundo a vontade de Deus, ela prevalecerá. Os exércitos árabes rapidamente estabeleceram um império que se espalhou do Himalaia aos Pirineus. Originalmente, isso foi inspirado menos pelo Corão que pelo imperialismo árabe. Não houve tentativa de forçar a conversão dos novos súditos à nova religião. O Islã continuou sendo visto como a religião dos árabes, assim como o judaísmo era a religião de Israel. Houve mesmo um curto período por volta do ano 700 quando as conversões foram proibidas por lei. Mas, cerca de 100 anos após a morte de Maomé, os califas de fato passaram a estimular as conversões e as pessoas começaram a se converter em massa ao Islã, provando que o Corão satisfazia uma necessidade religiosa dos povos do Oriente Médio e da África do Norte. Ele foi capaz de assimilar a sabedoria de outras culturas antigas e rapidamente estabeleceu sua própria e inconfundível tradição cultural. O Islã não era uma força divisória ameaçadora. Ao contrário, provou ser capaz de integrar a sociedade. Juristas muçulmanos desenvolveram a teologia da jihad para dar conta de novas condições, ensinando que, já que só havia um Deus, o mundo todo devia se unir numa única comunidade política, sendo obrigação de todo muçulmano engajar-se numa luta contínua para fazer o mundo aceitar os princípios divinos e criar uma sociedade justa. A Umma, a casa do Islã, era a área sagrada onde a vontade de Deus havia sido imposta. O resto do mundo, a casa da guerra, era a área profana em que se deveria sujeitar ao mando de Deus. Até que se atinja esse objetivo, o Islã deve se engajar num esforço bélico perpétuo. Essa teologia marcial foi deixada de lado na prática e se tornou letra morta quando, cerca de 100 anos após a morte de Maomé, ficou claro que o Império Islâmico atingira os limites de sua expansão e os muçulmanos estabeleceram relações diplomáticas e econômicas normais com seus vizinhos da Casa da Guerra. Não houve pressão sobre judeus, cristãos ou zoroastristas para que se convertessem ao Islã. Os muçulmanos mantiveram o antigo pluralismo religioso do Oriente Médio e aprenderam a coexistir com os membros de outras religiões que, segundo o Corão, eram revelações anteriores e perfeitamente válidas. A ascensão e a queda de diversas dinastias e impérios, a expansão posterior do Islã na Índia e na Indonésia e o desenvolvimento de novos modos e interpretações do Corão podem ser vistos como a continuação do diálogo islâmico com a história. Os muçulmanos continuaram a responder de forma criativa ao desafio da modernidade até há pouco tempo. Foram capazes de sobreviver a tragédias, como a devastação pelos mongóis no século XIII, e se erguer novamente para um novo poder e novas realizações. O Corão continuou a dar a pessoas de muitas raças e de períodos diferentes os meios para superar catástrofes e encontrar coragem para seguir em frente. Por vezes, o novo esforço seria uma resposta especialmente espiritual. Assim, o grande místico Jalal ad-Din Rumi escreveu o Matnawi, Masnavi, talvez o maior clássico da tradição sufi, poucos anos após a destruição de Bagdá, capital do Império Islâmico, pelas hordas mongóis. Os sufis nos mostram quão profundamente os elementos políticos e sociais afetam a espiritualidade muçulmana. A devoção a uma sempre foi um importante componente da vocação mística. Como explica Louis Massignon, o grande especialista do misticismo sufi, o chamado místico é, em geral, resultado de uma rebelião interior da consciência contra as injustiças sociais.
não somente as cometidas por outros, mas principal e particularmente contra as próprias faltas, com o desejo, intensificado pela purificação interior, de encontrar Deus a qualquer custo. 14. A vocação sufia é essencialmente ascética. Eles se engajam numa campanha de esforço espiritual a que chamam a jihad maior em oposição à jihad menor, o combate físico. Até hoje, contudo, a espiritualidade intensa facilmente se transforma em ativismo político no mundo muçulmano. Os sufis estiveram à frente de muitos movimentos de reforma ou na vanguarda de oposição a tudo o que ameaçasse fosse um inimigo externo, como o exército mongol, ou um governante incapaz de governar de acordo com os princípios islâmicos. Os sufis não se retiram do mundo como os monges cristãos. O mundo é o cenário de sua campanha em busca de Deus. Essa espiritualidade é baseada no exemplo do próprio profeta, que não se retirou do mundo, e sim trabalhou incessantemente para reorganizar sua sociedade. Em vez de esperar pela utopia ou pela vinda de um Messias, Maomé tentou criar sua própria sociedade ideal em Medina. Desde o começo, os muçulmanos moldaram a si mesmos baseados em sua vida. Sua hijra foi o prelúdio de uma campanha política e, desde o tempo da seita Karaji, que rompeu com a Umma no século VII, até o grupo dos Takfir wal-Hijra no Egito de Sadat, os muçulmanos que desejam reformar a Umma retiram-se do que consideram a sociedade corrupta e declaram guerra à ordem estabelecida. Abu Bakr disse aos muçulmanos que tinham obrigação de depô-lo, caso ele fracassasse em governar corretamente, e os muçulmanos levam isso muito a sério. O bem-estar do Umma é parte integral de suas vidas espirituais de tal forma que não veem o afastamento do mundo como a mais alta obrigação espiritual. Devem se engajar na jihad, não no sentido de uma fúria atávica ou fanática, mas com espírito de sacrifício, coragem e persistência. Como explicou o falecido Ali Shariati ao povo do Irã durante o governo do Shah, a morte dele não consistia no solitário exercício do monasticismo, mas na luta dedicada a defender o povo de Deus, mesmo que isso implique sofrimento e morte. Seu monasticismo não é no mosteiro, mas na sociedade, e através de o sacrifício, a sinceridade, abnegação, tolerância ao cativeiro, as privações, as torturas, as angústias e, aceitação da morte nas arenas de embates em favor do povo que se chega a Deus. O profeta disse: cada religião tem seu tipo de monasticismo, e o monasticismo da minha é a jihad. 15. Cada religião tem sua própria ênfase, mas essa preocupação social é importante para a espiritualidade das três tradições monoteístas. Se os cristãos acham estranha a concepção dos muçulmanos de sua vocação essencialmente política, deveriam refletir sobre suas próprias preocupações doutrinárias e sua paixão por formulações teológicas abstrusas de verdades inefáveis que parecem grotescas tanto aos judeus como aos muçulmanos. Um dos principais meios pelos quais os muçulmanos construíram esse senso profundo de irmandade e solidariedade foi a devoção ao profeta Maomé. Os muçulmanos continuaram a enfatizar que Maomé é apenas um homem como qualquer outro, mas, através dos séculos, acrescentaram uma qualificação. Sim, Maomé é um homem como qualquer outro, mas é como uma joia entre pedras. 16. Enquanto pedras comuns são opacas e pesadas, a joia é translúcida, traspassada pela luz que transfigura. A vida de Maomé tornou-se um sinal, como os outros sinais que o Corão compele os muçulmanos a ver no mundo natural. Sua carreira profética foi um símbolo, uma teofania, que não só mostra a atividade de Deus no mundo, mas também ilustra a perfeita sujeição humana a Deus. O desenvolvimento do ideal da santidade de Maomé é um intento criativo de penetrar o significado de sua vida e aplicá-lo às circunstâncias da vida diária. Os cristãos também desenvolveram uma imagem de Jesus, o homem, que também é o Logos, a planta baixa do plano de Deus para a criação. Diferentemente da devoção a Jesus, contudo, a devoção muçulmana a Maomé não é ao personagem pessoal e histórico, e sim ao símbolo ou sacramento que, como o simbolismo da grande arte, ilumina a vida e dá a ela um novo significado ao apontar para outra dimensão da realidade, além dela própria. Maomé é, portanto, simbolicamente, o homem perfeito, o arquétipo humano e a imagem da perfeita receptividade a Deus. Daí a importância imaginária da crença no analfabetismo de Maomé.
porque torna patente sua total abertura à palavra divina. Como a viagem noturna, ela é vista como exemplo da fana, ou aniquilação em Deus, de que falam os sufis. Assim como os cristãos incrementaram a prática de imitação de Cristo, os muçulmanos procuram imitar Maomé em suas vidas cotidianas para se aproximarem de sua perfeição tanto quanto possível, e assim chegar o mais próximo que puderem do próprio Deus. Como é de esperar, esse processo de imitação é mais prático e concreto que a imitação do Cristo. Durante os séculos 8 e 9, estudiosos muçulmanos começaram o processo de pesquisa para compilar a grande coleção dos dizeres de Maomé, hadites, tradições, e de suas práticas costumeiras, Sunnah. Viajaram através do Império Islâmico para descobrir o maior número possível de relatos autênticos das coisas que Maomé disse ou fez em dada ocasião, e tais relatos, juntamente com o Corão, constituem a base tanto da lei santa islâmica, Sharia, como da vida diária e da espiritualidade de cada muçulmano. A Sunnah ensinou os muçulmanos a imitar o modo como Maomé falava, comia, amava, se lavava e adorava, de forma que, mesmo nos menores detalhes, reproduzissem sua vida na terra e, em sentido real embora simbólico, o trouxessem de volta à vida. Os cristãos não têm nada equivalente à Torá ou à Sharia e tendem a pensar que sua minuciosa observância deve ser penosa e proibitiva. É o tipo de espiritualidade duramente criticada pelo Novo Testamento, onde Paulo investe contra a Torá como parte de sua polêmica contra os judeus cristãos que desejavam manter a religião de Jesus como simples seita do judaísmo. Mas nem os muçulmanos nem os judeus veem a lei como um fardo. Os muçulmanos veem a Sunnah como um tipo de sacramento. Ela os ajuda a desenvolver a consciência de Deus prescrita no Corão nos interstícios de sua vida cotidiana. Ao se modelarem no profeta de modo tão próximo quanto possível, não somente o internalizam em nível bastante profundo mas também tentam cultivar a postura interior de Maomé e se aproximar do Deus que se encontra nas profundezas de seus seres. Algumas das hadites são, na verdade, dizeres do próprio Deus colocados nos lábios do profeta. Essas hadith Qudsi, tradições sagradas, enfatizam que Deus não é um ser metafísico lá em cima, mas que está, em algum sentido, identificado com o fundamento do ser. Uma famosa tradição lista os estágios pelos quais essa presença interior é apreendida. Deve-se começar pela observação dos mandamentos e então evoluir para atos espontâneos de devoção. Meu servo aproxima-se de mim através de nada que me seja mais caro que aquilo que estabeleci como sua obrigação. E meu servo continua a se aproximar de mim através de atos superrogatórios até que eu ame, e ao amá-lo, torno o meu ouvido com que ouve, o olho com que vê, a mão com que segura e o pé com que anda. 17 As ações externas, como os elementos físicos dos sacramentos cristãos, são sinais exteriores da graça interna e devem ser observadas e guardadas com reverência. Essa preocupação faz com que todos os muçulmanos espalhados pelo mundo compartilhem um modo de vida comum e, sem prejuízo de suas diferenças, exibam uma identidade muçulmana bastante definida, que prontamente os une. O modo como oram ou se lavam, suas maneiras à mesa ou sua higiene pessoal seguem um padrão comum e próprio. Muçulmanos na China, na Indonésia e em várias partes do Oriente Médio farão, por exemplo, a salat do mesmo modo e exatamente com a mesma duração de tempo. Os muçulmanos que reverenciam Maomé dessa forma simbólica não têm interesse pela busca do Maomé histórico, assim como os cristãos que têm semelhante compromisso inventivo com Cristo se sentem incomodados pelas pesquisas existentes sobre a vida terrena de Jesus. Mas o caso Salman Rushdie mostrou que o que foi percebido como um ataque ao profeta violou uma área sagrada da psique muçulmana em todo o mundo. No Império Islâmico, denegrir Maomé ou sua religião sempre foi uma ofensa suprema, mas hoje o impacto sobre os muçulmanos é particularmente forte devido à humilhação sofrida pela Umma nas mãos do mundo ocidental. Durante o século XVIII o Império Islâmico entrou em declínio, e foi particularmente difícil se levantar outra vez e começar a vida nova. Sua decadência e queda coincidiram com a ascensão do Ocidente com um tipo de sociedade jamais antes vista e, portanto, difícil de combater. Isso não foi apenas uma humilhação política, mas tocou o cerne da identidade muçulmana. Se o Islã, pela primeira vez na história, não é mais bem-sucedido,
Como podem suas premissas ser verdadeiras? As prescrições sociais do Corão tinham até então provado ser infalíveis, mas se a sociedade muçulmana se esfacelou, mesmo que a uma estivesse dando o melhor de si para implementar o plano divino, alguma coisa deu radicalmente errado na história islâmica. Novamente, deve-se enfatizar que o sucesso da Umma é essencial e de importância quase sacramental na vida religiosa pessoal de cada muçulmano. Sua queda produziu um tipo de crise religiosa no mundo islâmico cuja gravidade assemelha-se à experimentada na Europa quando as descobertas científicas de Leo e Darwin pareciam minar as fundações da fé cristã. O desespero de um poema como Dover Beach, Praia de Dover, de Matthew Arnold, e a desolação do In Memoriam, de Alfred Tennyson, dão-nos uma ideia do pânico e do desalento que alguns muçulmanos experimentam hoje. Como explicar a aparente impotência do Islã perante o Ocidente e seu secularismo triunfante? A essência dos ensinamentos sociais do Corão está em que uma sociedade baseada nos princípios corretos não tem como falhar, por estar em harmonia com o modo como as coisas devem ser. O sucesso da Umma sob a liderança de Maomé e seus sucessores provou que tal sociedade funcionava. Seu sucesso tinha um valor sacramental. O cristianismo, em geral, está em sua melhor forma em tempos de adversidade. O Islã tem o problema oposto. No começo do livro, ao considerarmos a visão ocidental de Maomé, vimos brevemente o ódio e o desespero dos mártires de Córdoba no século IX. Hoje em dia, no mundo islâmico, muitas pessoas estão se voltando para uma forma radical do Islã, por vezes alimentada por um pavor semelhante. Como os cordobeses, muitos muçulmanos estão tentando descobrir uma nova identidade e retornar às próprias raízes. Este vem sendo em anos recentes o tema dos assim chamados movimentos fundamentalistas. Os muçulmanos se sentiram não só humilhados e degradados perante o poder do Ocidente, como desorientados e perdidos porque suas próprias tradições pareciam estar sendo submersas pela cultura ocidental dominante. O secularismo que cuidadosamente cultivamos no Ocidente surgiu de nossas próprias tradições, mas no mundo islâmico ele parece estranho e estrangeiro, uma importação antes negativa que positiva. Cresceu uma geração de pessoas no mundo islâmico que não se sente em casa nem no Oriente nem no Ocidente, e a resposta a que muitos encontraram foi um retorno às suas raízes islâmicas. Assim como Maomé procurou inserir sua religião nas tradições sagradas da Arábia ao redefinir o significado do Hajj, os muçulmanos radicais tentam se enraizar com maior segurança no passado islâmico. Outro tema do novo fundamentalismo vem sendo a tentativa de colocar a história islâmica de volta nos eixos e tornar uma forte e eficiente outra vez. A Revolução Iraniana não foi somente um retorno ativista ao passado, mas uma tentativa de impor novamente valores decentes ao Irã. O ideal do Estado Islâmico no Paquistão e no Irã despertou esperanças profundas que parecem estranhas ao Ocidente, onde se desenvolveu a concepção secular de governo, mas ambos representam profundos imperativos religiosos e culturais e a oportunidade de fazer o Islã voltar a funcionar de forma eficiente. A história de ambos os esforços nos mostra quão problemática e cheia de dificuldades insuperáveis está sendo, no século XX, semelhante tentativa de tornar realidade a palavra de Deus. Enquanto, no passado, os muçulmanos foram capazes de se levantar novamente após diversas crises e catástrofes, a morte do profeta, a devastação pelos mongóis etc. Desta vez isso está mostrando ser muito mais difícil. E certo desespero frenético penetrou na religião. O fenômeno do fundamentalismo islâmico é complexo. Ele brotou de uma grande dor e vem imbuído da necessidade desesperada de muitos muçulmanos de tomar novamente as rédeas de seus destinos, a tradicional maneira islâmica. Algumas das novas formas radicais do Islã não parecem salutares, e sim cheias da mesma insegurança e desalento que alimentou o culto suicida aos mártires de Córdoba, impulsionados por muitas das mesmas necessidades e medos. Vimos, quando da crise do Canal de Suez, que o estudioso do Islã Alfred Cantwell Smith escreveu que um Islã saudável e operante era essencial porque ajudava o povo muçulmano a cultivar valores e ideais decentes que nós, no Ocidente, compartilhamos porque surgiram de uma tradição comum. Desde Suez, o Ocidente vem alienando ainda mais as pessoas do Oriente Médio e desacreditou o secularismo liberal que estava tão ansioso por disseminar.
No Ocidente, nunca fomos capazes de lidar com o Islã. Nossas ideias a seu respeito têm sido brutais e desdenhosas, e hoje parecemos desvirtuar nosso próprio jurado compromisso com a tolerância e a compaixão por meio de nosso desprezo pela dor e pela angústia que o mundo muçulmano começa a sentir. O Islã não vai desaparecer ou definhar, seria melhor se continuasse forte e saudável. Só nos resta esperar que não seja tarde demais. As pessoas no mundo islâmico têm muitos problemas no final do século XX, mas, como Wilfred Cantwell Smith destacou em 1956, o Ocidente também tem um problema. A fraqueza fundamental da civilização ocidental e do cristianismo no mundo moderno é sua incapacidade de reconhecer que dividem o planeta não com inferiores, mas com iguais. A menos que a civilização ocidental, intelectual e socialmente, política e economicamente, e a igreja cristã, teologicamente, aprendam a tratar outros homens com um mínimo de respeito, terão, cada um a seu turno, falhado em se conciliar com as novas exigências do século XX. Os problemas daí decorrentes têm, claro, profundidade igual em tudo o que dissemos sobre o Islã. 18 O fato é que o Islã e o Ocidente compartilham uma tradição comum. Os muçulmanos a reconhecem desde o tempo do profeta Maomé, mas isso é algo que o Ocidente não consegue aceitar. Hoje, alguns muçulmanos começam a se voltar contra as culturas do povo do livro, que os humilhou e desprezou. Elas começam a islamizar seu novo ódio. A amada figura do profeta Maomé tornou-se central nos últimos embates entre o Islã e o Ocidente durante o caso Salman Rushdie. Se os muçulmanos precisam, hoje em dia, de uma compreensão mais apurada de nossas tradições e instituições ocidentais, nós, no Ocidente, precisamos nos desvencilhar de nosso antigo preconceito. Talvez um bom ponto de partida seja a figura de Maomé, um homem complexo e apaixonado, que por vezes tomou atitudes para nós difíceis de aceitar, mas foi um homem genial e fundou uma religião e uma tradição cultural baseada não na espada, apesar do mito ocidental, e cujo nome, Islã, quer dizer paz e reconciliação.